Ciência e Fé volta aqui com o aluno de medicina, Valbert. Nós estamos falando sobre a homossexualidade. Estávamos falando há pouco, Valbert, que em Gênesis há um significado muito profundo da sexualidade, depois que, na questão do fruto proibido, depois que eles comem, o casal come, né? Adão e Eva comem do fruto, o primeiro sintoma deles foi que, ao Deus descer do paraíso, eles tiveram medo e cozeram, né, fizeram plantas e tamparam, né, e fizeram as suas roupas. Então nasce a vergonha. Há um poderio sexual. E por que a vergonha agora dos órgãos sexuais? Exatamente. Normalmente, a maioria dos traumas, dos problemas que acontecem relacionados à psique, são relacionados à vergonha e à sexualidade. A maioria deles. Quando não se tem uma sexualidade plenamente entendida pela própria pessoa, uma sexualidade vergonhosa que a pessoa não tem coragem de expor, aí começam a surgir os traumas. O abuso e por aí afora, né? Então, sem dúvida, isso marca, e é importante a distinção, que ainda há muito o senso de que o pecado, comer a fruta, é uma simbologia para o relacionamento sexual. Não é assim. Não é assim. A Bíblia deixa claro, né? Que antes do pecado, a mulher já ia se juntar ao homem e tal, ser uma só carne. Então, o comer a fruta não é o ato sexual. O ato sexual não era vergonhoso. O ato sexual era o que Deus planejou. Era a forma como o Senhor Deus havia proposto. A forma mais idônea, mais... Ele não era desvirtuado da inocência. A partir que a inocência ela é invadida pelo paradoxo do conhecimento do bem e do mal, a libido ela é invertida. Ela passa a ser algo perigoso, se mal formado, se bem formado, em todos os níveis, e nós vamos encontrar lá depois os 10 mandamentos e o próprio Cristo nos colocando restrição sobre o sexo, porque é algo poderoso, né? A libido é algo poderosa, e se ela não tiver agora um caminho a ser seguido, orientado por Deus, ela pode se tornar contra você mesmo, né? Exatamente. E sobre se tornar contra você mesmo, o texto bíblico de Gênesis 4:7 é muito interessante. Quando ele diz para Caim, não só da sexualidade, mas ele diz, se você fizer bem, se você se proceder bem, você vai ser aceito. E se fizer o mal, o pecado jaz à porta. O pecado que é aquilo que não é do entendimento do Senhor Deus. O pecado que é aquilo que não está dentro dos padrões do Senhor Deus. Então o pecado jaz à porta, o pecado na questão da sexualidade também. E aí o texto lá fala assim, contra ti será o teu desejo, mas a ti cumpre dominá-lo. Então a questão da sexualidade, nesse contexto em que o homem pecou e então ele se distanciou do que o Senhor Deus queria para a sexualidade e para a vida como um todo, se desvirtuou, tornou-se problemático, vergonhoso, traumático, e então a gente começou a ter uma série de problemas em que a gente começa a precisar corrigir, justamente pelo perigo, justamente pelo poder que isso exerce. Há quem diga aí que o que busca o homem busca sexo, dinheiro e poder, ou sexo, dinheiro e fama, que é uma expressão do poder. Então a sexualidade humana, ela é extremamente digna de ser estudada. Esse é um dos motivos que me motivou a pesquisar mais sobre isso. É esse poderio, é essa força. Quando se trata de igreja evangélica, principalmente, os gabinetes dos pastores estão lotados de pessoas com problemas, com vergonhas em termos de sexualidade, e não só homossexualidade. Então, é muito importante que se estude, que se entenda bem como que é formado, como que acontece. E emendando aqui um outro assunto, eu vou ler um pedacinho aqui, um pedacinho mesmo do livretezinho aqui. A grande quantidade de estímulos ambientais na puberdade relacionados à sexualidade e à obtenção de prazer, por meio de muitas formas, deixam o indivíduo sem eira nem beira, sendo que o adolescente passa a viver uma completa incerteza sexual.
Nesse cenário, numa área tão delicada, numa área que acorda, como o Felipe Julien, lá, o psicanalista, disse, que acorda como um soco, esse contexto da puberdade, a criança ou o adolescente, ele está completamente perdido. Ele não sabe quem ele é. Ele está experimentando de tudo. Existem dados, como eu já citei aqui no programa passado e nesse, que mostram a quantidade de experimentos, experimentações sexuais, homo e heterossexuais que várias pessoas têm ao longo da vida. Então, a adolescência, nessa fase delicada da sexualidade, ele fica sem saber quem ele é. Ele está se formando. E aí volta lá no que a gente falou no programa passado, se eu não estou enganado. Nesse momento de fragilidade, aquele que é efeminado, aquele que tem trejeitos, né, no caso do masculino, aquele que tem trejeitos, o que vai acontecer? Ele vai ser zoado, vai ser taxado já de homossexual. Vai sofrer bullying, e aí Robert Cialdini, psicólogo social dos Estados Unidos, diz: se você tem uma situação na sua vida que você não está certo de alguma coisa, que você tem dúvida, que você está incerto, você vai usar o que o coletivo diz para se orientar. Então aí a gente vê mais um detalhe, como você perguntou, não é só o pai ausente, é uma conjuntura de fatores, e o bullying é um fator preponderante no desenvolvimento do homossexual. Quer dizer que o bullying na escola, nas amizades, ele é um fator preponderante. Ele pode despertar esse poder da libido de forma... E aqui já encaminhando, né, para o desfecho da nossa conversa, Silvério, existem muitas pessoas que dizem assim: eu não escolhi ser homossexual porque eu não escolheria algo ruim para a minha vida. Eu não escolhi ser homossexual porque ser homossexual não é bom. Eu sou perseguido e tal. As coisas não funcionam bem assim. O Dostoiévski, que é um poeta russo, ele diz assim, e isso está no livrete também: se eu não fizesse nada somente por preguiça. Ele não faz nada porque ele não consegue fazer nada. Porque se fosse só por preguiça, o pessoal ia olhar para ele e ia falar: aquele ali é um preguiçoso. Mas nem isso ele conseguia ser classificado. O pessoal olhava para ele e não via ninguém. Ou seja, é melhor estar no centro das atenções sofrendo bullying, sofrendo rechaço, sofrendo perseguição, do que não ser ninguém. É melhor ser perseguido, é melhor sofrer, mas levantar uma bandeira e dizer: eu sou LGBT, eu pertenço a um grupo, do que não ser ninguém, do que não ser notado, do que não ser visto. Então, esse argumento de que se eu pudesse escolher, eu não escolheria ser homossexual, é inválido, porque a gente vê uma série de comportamentos humanos em que a pessoa escolhe mesmo sendo um comportamento prejudicial, mesmo sendo um comportamento não aceito na sociedade. Então, isso não vale. E o bullying, por que ele favorece a aceitação do indivíduo, não a aceitação, mas o desenvolvimento do indivíduo como homossexual? Porque o bullying está colocando o sujeito em evidência. O sujeito que não era notado, o sujeito que era apagado, que estava na penumbra, o bullying vai colocar ele no centro das atenções. Ele está sendo ridicularizado, às vezes vão bater nele e tal, mas ele tá se sentindo notado. Como diria Dostoiévski, ele está se sentindo a extraordinária gente em geral. Ele está no meio de um contexto. Então o bullying, além de ter essa conotação, além de dar ao indivíduo a sensação de que ele é alguém, o bullying é a família, a igreja, a escola, os amigos, todos dizendo numa fase de incerteza, numa fase em que o sujeito está se construindo, que é a adolescência, a puberdade, todo mundo em volta dizendo: você é isso. E aí ele introjeta isso e fala: de fato, o coletivo está dizendo, então... Mas é interessante, Valbert, porque um contexto familiar de um casal normal, de um casamento normal, que eu chamo de pai e mãe, homem e mulher, família tradicional cristã, né? Porque eu não vou deixar de falar no que eu acredito. Você não pode falar que família agora é só homem e mulher. Para mim, família é homem e mulher. Então, e filhos, né? Numa questão de uma família
onde o pai exerce amor, disciplina com amor, onde a mãe exerce amor, disciplina com amor, é muito improvável ali nascer alguma questão de libido que não seja a heterossexualidade. Você concorda com isso? Naturalmente, porque eu acho, Silvério, que o indivíduo ele pode passar por experiências diferentes da heterossexualidade. Mas como o Clodovil, que é um expoente das lutas pelos direitos LGBT e tal, ele tinha a consciência de que a família dele, quem criou ele, que tinha amor, que tinha envolvimento, aquilo ali era o pilar da sociedade, aquilo ali era o embrião da sociedade. É isso que tinha que ser fomentado, é esse embrião, pai, mãe, os seus filhos, que deve ser o modelo. Então o Clodovil, parlamentar e tal, sujeito influente, ele entendia dessa forma. Então eu acredito que tendo uma educação, o pai presente, a criança não sendo deixada no anonimato, os pais amando os seus filhos e dando atenção a eles, conversando com eles, mostrando que eles são importantes, realmente eu concordo. Vai ser muito difícil que essa criança ela tenha problemas sérios e graves no que se refere à homossexualidade, à sexualidade no geral. Mas isso não impede que ele tenha experiências diferentes do que o Senhor Deus deseja. Mesmo uma pessoa sendo criada lá na frente, se ela optar por alguma coisa, porque, como você falou, nos gregos não tinham, se optava por uma questão de sexualidade, por a mulher ser até mesmo inferior. Né? Eu vou fazer sexo com o homem porque ele é superior à mulher. A mulher é apenas para procriação. Então não há ali há uma opção, né, machista. É uma homossexualidade às avessas, quer dizer, uma opção machista de, não, se faz sexo com homens porque o homem é superior à mulher. E isso nada tem a ver com genética e com nem talvez com família. Talvez tenha a ver com família, porque a família ela é uma célula da sociedade. Claro. Né? Já dissemos aqui que Esparta já não era assim. Exatamente. Esparta era diferente de Atenas. É por isso que o nome espartano significa, é um nome, quer dizer, disciplinar, né? Hoje o espartano significa, ele se tornou um substantivo, que aquilo é bem disciplinado, que é uma espécie de exército, porque a educação espartana ela era bem posicionada na questão da sexualidade, né? Homem, mulher. E os seus filhos, e a sua prole, com certeza. Exatamente. Quer dizer, também não é em todo mundo grego. Os romanos, eles vão pegar o helenismo, né? Que é a mistura da cultura romana com a cultura grega. Os romanos, eles não partem somente para... Há toda uma sexualidade. Nos filmes a gente vê isso, né? Mas eu também sou professor de história, a gente vê que o estudo, o sexo era uma coisa muito banalizada no Império Romano. Então, toda a questão da libido humana, ela vem lá da história antiga, das sociedades fluviais, né? Egito, Mesopotâmia, enfim, ela vem lá da questão de Gênesis. Exatamente, e é um tema... Da independência do homem com Deus, estudado, né? Justamente, né? Tão antigo e já tratado bem no início, então é algo importante de ser analisado. Agora, assim, o que fica de mensagem, principalmente para famílias cristãs e pessoas cristãs de confessionais, né, que professam a mesma fé que nós, é que você pretende formar uma família, ou tem uma família, o que é muito importante é que o pai e a mãe estejam presentes no desenvolvimento da criança. Isso não só para a sexualidade, mas na pediatria, na psiquiatria, o que se fala o tempo inteiro é desse acompanhamento. Tem até projeto de lei para o pai agora ter que ir na escola participar das reuniões. Então é importante, eu vou contar aqui, nosso tempo já deve estar acabando, eu vou contar pode contar para a gente encerrar, né? O meu avô, que era um cara, né, que mexia com fazenda, fiscal da Receita e tal, quando eu ia dormir na casa dele, ele parava para me escutar. Ele falava, agora é a hora da conversinha.
E ele parava para escutar o que um menino de 4 anos de Meu avô tinha esse negócio da conversinha. E aí eu falava e ele ia e falava também. Então, um senhor de quase 60 anos, ou 60 e poucos anos, com um menino de 4 anos, se relacionando e trocando experiências. E aí, bem mineirinho, falou assim, ô filho, senta aqui, né? Senta aqui filho. para poder te contar, né? Então é importante, participe do desenvolvimento da sua criança, do seu filho. Não deixe que ele fique no anonimato. Quando ele fizer uma coisa legal na escola, ou tiver uma atitude bacana, boa, vá lá, elogie, bota isso para cima, evidencia isso, para que ele se sinta bem fazendo as coisas certas. E quando fizer algo errado, algo que você não gostou, algo que não é louvável, como dar um xingamento, desobedecer, não ria, não exalte esse comportamento. E assim você vai estar se fazendo presente na vida do seu filho e dificilmente, quando ele estiver na adolescência e tal, ele vai ter a sexualidade dele tão assaltada como a gente vê hoje. A sexualidade dele tão deteriorada. Ele vai ter um apego seguro na família, nessa célula máter. Porque não é só a homossexualidade, né? Também, no Rio de Janeiro, morei no Rio, né? Tem 1 ano e meio que eu estou aqui, já é muito bacana. A menina faz 15 anos, o pai e a mãe já dão uma cama de casal para ela. Não é questão só da homossexualidade. A sexualidade cristã, ela não trata somente da homossexualidade, né? Os casais cristãos, a palavra de Deus fala que o sexo é para o casamento. Quer dizer, o sexo fora do casamento, ele também é considerado pornografia, fornicação, enfim, não é só homossexual. O cristianismo, ele trabalha muito em cima da sexualidade para que ela seja bênção para nós. E isso não pode ser relativizado. Não é porque está todo mundo fazendo, não é porque há moda. Não, não é. Inclusive, moda vem e volta, né? A gente viu aí a moda do evolucionismo, e agora o evolucionismo, mesmo na ciência, está sendo questionado. De repente está se voltando à moda do criacionismo de novo. Nós vimos na palestra lá, né? Mas é isso aí, família é isso aí, meu amigo. Pai, mãe, filho, amar, disciplinar. Eu vou dar um pequeno testemunho aqui terminando para você. Eu criei minhas filhas em disciplina. A Bíblia fala, disciplina o seu filho, né? Que você livrará a sua alma do inferno. Provérbios diz isso. E minhas filhas, elas é um prazer que eu tenho de falar isso, né? Porque minhas filhas são muito ligadas comigo e com a mãe, são muito agradecidas. Minhas filhas, assim, elas me amam mesmo. E eu disciplinei minhas filhas, não tenho problema nenhum com isso. Dei uma palmadinha, não tem problema nenhum com isso. Elas não têm problema nenhum com isso, elas são agradecidas hoje. Mas sempre fizemos tudo debaixo de oração, com amor. Nunca disciplinamos para descarregar uma raiva, mas é para livrá-la mesmo de atravessar uma rua, porque um carro vai pegar, de não pegar um objeto, porque isso vai fazer mal ao caráter dela. E dentro da sexualidade também, nós ensinamos. E nós temos 2 filhas muito legais, assim, minhas filhas são um tesouro. Então você crie o seu filho, abrace o seu filho, dê tempo para ele, que você certamente vai colher frutos, não só na sexualidade, mas também até na sua velhice, você vai ter filhos que te amam e que vão cuidar de você. Amém? Vamos orar então. No outro programa, o Valbert orou por nós. Hoje eu quero orar com você, para que nós terminamos aqui o Ciência e Fé, tá? E se você quiser procurar a Igreja Batista, nós estamos aqui, nós temos o apoio a todos os tipos de terapias que você pensar. Nós temos aqui apoio, procure-nos, esse apoio será dado a você. Você tem todo um sistema aqui de cultos e de grupos que você pode participar. A Igreja Batista Getsemane está aberta para você, está aberta para você vir para cá, criar o seu filho. Nós estamos aqui, somos famílias que estamos convidando mais famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja sobre nós agora e sobre cada um que está nos ouvindo, que o poder do Espírito Santo encha as nossas casas, em nome de Jesus. Ô Valbert, você que vai, daqui um dia que você formar, eu te convido de novo, porque você vai vir agora já como médico, né? Ué. Hoje eu te convidei como escritor. Exatamente. E dê a sua palavra final para nós terminarmos aí. Deus te abençoe, tá bom, meu irmão? Muito obrigado. A palavra final é que
sempre há esperança e sempre há possibilidade de intervir e de alterar a sexualidade de qualquer pessoa, embora isso seja difícil, principalmente com Cristo. E a segunda coisa é que se você é jovem, se você é velho, se você tem meia idade, qualquer que seja a sua idade, estude. Estude a Bíblia, estude ciência, estude filosofia, estude muito, conheça. Nós vivemos um tempo que está mudando e o Brasil tem se tornado mais intelectual, nós temos progredido. Então não fica de fora dessa não. Mercado de trabalho, o mundo de uma forma geral está crescendo, então você não pode perder a oportunidade de estar nessa nova ordem, nesse novo mundo que está se formando. Isso. Estude. Assista o Ciência e Fé, Assista em nome de que a gente traz todas as ciências, né? Fechamos aqui o nosso bloco. Deus te abençoe. Ciência e Fé com você. Até semana que vem.